E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende tudo que diz respeito à análise do gráfico. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Desde já, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, para você não perder nada do que está acontecendo aqui. Todos os dias eu trago super aulas, inclusive em dias de OTC como hoje. Então hoje é OTC, vamos abrir aqui os ativos e ver o que nós temos, o que o gráfico nos traz. Primeiro ativo aqui, EURUSD, já aberto. Deixa eu dar uma olhada aqui o que o gráfico está fazendo. Uma pequena tendência de alta. Está muito travado o gráfico, né? Pode ver que ele tenta fazer uma tendência de alta, o preço segura, volta, tenta fazer uma tendência de alta, o preço segura, faz tendência de alta, tenta romper região, não consegue, ó, e ele fica travado na região. Aparentemente, ó, é um movimento que dá para a gente seguir o movimento aqui. Eu vou ver se eu consigo pegar ele aqui, ó. Ele deu uma descidinha. É como se eu tivesse pego um pullback no movimento da própria vela. Depois eu vou explicar para vocês sobre essa entrada. Por que, pessoal? Por que eu ainda vou pensar numa compra? Tá caro para comprar? Tá muito caro. Por que tá caro? Porque esse aqui, ó, o preço começou a ser comprado a 1.08. Aqui o preço está 1.08 também, 0.1. Aqui, ó, 1.080. Então aqui ele está caro. Ele está chegando próximo a uma falha, mas ainda tem espaço de movimentação. Então por isso que eu fiz um trade pegando ali no pullback de uma própria vela. Eu sempre falo para vocês que a vela, quando ela acaba fazendo um pullback deixando um pavio, ela acaba vindo buscar 50% do candle anterior. Então vou explicar para vocês essa entrada aqui, vai fechar. Tá lá, pessoal. Olha só qual foi o movimento. Para você entender de forma simples, deixa eu pegar aqui uma linha para ficar mais claro para você. Qual que é o pensamento então? Se o preço sai de região de fundo, ele está numa região de suporte, saiu de região de demanda, tendência de alta, né? Tendência de alta. Olha só o movimento que ele faz. Ele faz movimento, recua. Faz movimento, rompe um pouquinho, volta. Agora olha esse movimento aqui, ó. Olha o que acabou de fazer com esse movimento. O candle veio até 50% do candle anterior. Peraí que eu peguei uma linha aqui, mas não deu certo a linha que eu peguei. Deixa eu pegar uma linha amarela para você entender, ó. Ele veio até 50% do movimento anterior, ó. E olha o que ele fez. Ele fez como se fosse um pullback no meio do candle para continuar. Aqui já não, aqui ele já virou uma consolidação praticamente e voltou. Quando o candle volta aqui, ó, que é a mesma coisa, pessoal, que eu estou falando daqui, ó, é a mesma coisa do que eu vi nesse candle aqui, ó. Só que aqui ele terminou um candle de baixa, mas mesmo assim, se eu tivesse entrado aqui, ó, comprado, mesmo assim, presta atenção, mesmo assim, se eu tivesse entrado comprado aqui nessa região, ó, teria dado bom. Aqui é a mesma coisa. Por quê? 50% do candle anterior o movimento veio buscar. É como se ele fizesse aquela movimentação de tendência. Busca aqui, ó. Quem é aluno vai entender o que eu estou falando, tá, pessoal? Por isso a importância de fazer parte do treinamento, ó. 100%, 100%, 50%. Ah, Cadu, e se eu operar vela a vela? Pessoal, a gente opera vela a vela. A gente analisa uma vela para fazer entrada. É normal, dentro de um contexto, claro, né? Aqui, ó, 50% do movimento. Então, aquela mesma movimentação que você vê em 100%, você vai ver em 50%. Por exemplo, aqui eu estou falando que o preço está falhando. Por quê? Olha onde está a movimentação de 50%. Então aqui, ó, já tem uma movimentação de 100%, dentro do 100% que o preço fez movimentação,
já veio buscar 50% de movimento e ele está fazendo um movimento de continuidade. Por isso que o gráfico é fractal, pessoal. Por isso que todos os dias eu falo, o gráfico é fractal, o gráfico todo dia é igual, você só precisa aprender como é que faz. Entendeu? É isso. Sem churumelas, sem segredos. A questão, é claro que tem toda uma questão por trás de detalhes aqui que não dá para explicar. Isso você aprende só no treinamento. Mas você entendeu a dinâmica da movimentação aqui? De fazer com que o preço continue o movimento, tá bom? Você, por exemplo, que chegou agora no canal, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar, ó. É um e-book onde eu falo sobre 16 padrões de velas que você pode baixar e estudar. São 36 páginas de estudos, então você baixa de forma gratuita, você vem aqui no meu canal do YouTube, você vem aqui abaixo de qualquer videoaula ou aqui ó, no link ou nos links na descrição do meu canal, você vai ter ali o meu canal do Telegram, onde você faz o download do e-book, você tem meu WhatsApp, você tem meu Instagram e você também tem o link de acesso ao treinamento, tá bom? Esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, esse aqui é o meu Instagram, Cadu Rinaldi. Aqui tem o Tiers também com resultados de alunos, 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter, Stores, para você ficar a par de tudo que está acontecendo aí, tá bom? Só para você não perder o fio da meada, ó, aqui então é o meu canal do Telegram, tá vendo? Quando você for fazer o download, ó, você vai clicar aqui sobre a imagem aqui do ícone do e-book. Clicou aqui, pessoal, a hora que você clica aqui, ó, abre dois links para você fazer o download. Você escolhe qual dos dois links e faz o seu download, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos. Olha o aluno aqui, por exemplo, o Francis, ó. Olha os resultados dele. Oi, mestre, boa tarde. Estava aqui assando umas asinhas para almoço e me conectei com o gráfico de uma tal maneira que assustei. 6-1, sábado garantido. Muito obrigado por esse curso top, top, top. Tá aí, pessoal. Olha o Francis, ó. O Francis é aluno de um mês. Não sei, um mês talvez, um pouco mais. Tá aí, ó. Fazendo seus resultados, batendo sua meta, altamente lucrativo. Aqui a Maria, ó, uma entradinha, tá lá, né, Maria? Aqui o Luiz, ó, batendo meta em 2 corretoras, utilizando também aqui, ó, o indicador Hunter. Esse indicador Hunter aqui, que é uma ferramenta, eu explico lá no módulo 13 como funciona. Então você que chegou no módulo 13 e quer fazer aquisição, você acha que vai te ajudar? É só entrar em contato comigo via WhatsApp ou DM do Instagram e eu te respondo como é que funciona, como faz aquisição e valor. Aqui é o Vinícius, ó, batendo meta 4-1 em OTC. Aqui é o César, ó, batendo meta 3-0. Aqui é o José, ó, $80 pro bolso. É isso aí, José. Meus parabéns, aula que eu subo no canal. Aqui o Emerson, ó, batendo meta. César novamente. Luiz novamente. Gilson aqui batendo meta, Hélio batendo meta e a aula que eu subo aqui, ó. José novamente aqui, ó, $153, Natan batendo meta e assim por diante, pessoal, tá bom? Senão eu vou ficar até amanhã aqui trazendo resultados para vocês. Olha só, agora o preço chegou numa região interessante aqui, ó, o euro USD. Olha que região que ele chegou. Uma região do módulo 12, ó, já fez um candle de correção. Pô, deixa eu abrir aqui novamente, ó, só para vocês verem. Ó. Vamos lá, euro USD. Ó, chegou aqui, candle de possível correção, preço sem muita força, ó, preço veio buscar e corrigiu bonito. Corrigiu bonito. A força qual que é? A força ainda é de alta, pessoal. Ainda é uma tendência de alta. Então aqui agora não tem nada que fazer, não teve possibilidade de nada. Ah, pode reverter esse movimento e fazer uma venda? Pode, mas ainda não reverteu, tá? O que a gente tem que esperar fazer? Tem que esperar o movimento acontecer. Então deixa aí o euro USD, vamos fechar. Vamos abrir aqui outro ativo euro USD, euro GBP. Vamos lá no euro GBP, ó, euro GBP.
o preço ganhando força, preço saindo de região aqui, ó, fazendo movimentação de alta. Tem uma região aqui com doji que pode criar um empecilho nessa movimentação, mas acredito na força do movimento, né? Qualquer coisa, ele vem a fazer um pullback aqui no movimento, mas a força é de alta. Se ele fizer um pullback no movimento ali, antes da continuidade, a gente pega ele depois. Mas a movimentação ali é de alta. Por que ele faria esse pullback? Simplesmente para ganhar mais força aqui, movimentação de alta. Como eu não tenho volume financeiro aqui no gráfico, fica difícil para eu entender se este movimento aqui poderia fazer um pullback. Porque eu não tenho volume financeiro, né? Mas, porém, contudo, todavia, o que ele me mostra aqui é uma intenção de chegar pelo menos até esse doji aqui, ó. Vou até deixar o meu mouse aqui, ó. Por que esse doji, pessoal? Lá no treinamento eu explico para vocês rastrearem o preço do mercado. Entre outras movimentações, entre questões padronais, existe um candle chamado doji. Eu não sei se você está chegando agora, se você é a primeira vez, mas eu vou te explicar um pouquinho o que acontece. Tá lá, ó, fechou. O que acontece com um candle como esse aqui, ó? Eu vou te explicar. Um candle como esse são os chamados doji. O doji, ele pode ser um candle neutro, ele é todo cinza, ou ele pode também ser um doji que seja um doji de alta ou um doji de baixo, tá? Quando eu falo em doji na situação que aconteceu agora, eu não estou falando nem do doji de alta e não estou falando nem do doji de baixo, eu estou falando desse doji neutro. O que acontece nesses dojis neutros? Tecnicamente falando, de acordo com a literatura da análise gráfica, esses dojis existem uma força pressora, tanto de venda como de compra, às vezes ali em ordem de blocos, onde você deixa suas ordens colocadas lá no Forex, por isso que nós operamos visão Forex, tá? Ação binária. Ah, Cadu, se eu for para o seu treinamento, qual a diferença de operar um Forex e binária? Visão Forex, ação binária. Aqui, esta entrada aqui, ó, é uma ação binária. Se eu tivesse com uma ação Forex, eu esperaria o movimento da tendência retornar, esperaria a movimentação de compra e aí eu compraria. Só que em binárias eu já consigo fazer um movimento agora. Se fosse Forex, esperaria ver se ele fosse falhar nessa região, falhando, retornando o movimento e aí eu compraria. Então é outro tipo de ação, mas a análise é a mesma, pessoal. Os ativos são o mesmo, é o mercado cambial, não muda nada, tá bom? Bom, então por que a visão é Forex e a análise é binária? Porque isso aqui está acontecendo no Forex. Ah, Cadu, mas o mercado está fechado, agora é OTC. Quem me segue sabe, já falei 200 mil vezes o que eu acho sobre o OTC, o que tem a ver sobre o OTC, e eu não vou ficar mais falando sobre isso, tá? Volta a aulas antigas aí, ou veja as aulas só sobre o OTC, que você vai entender qual é o meu pensamento sobre o OTC. Você leu isso em alguma corretora? Alguma corretora falou isso para você? Não. É uma experiência que eu tenho de vivência através do gráfico, que eu trago esse conteúdo e falo o que eu acho que eu penso, tá? Então vamos lá. Todas as vezes que tem um doji, você tem aqui, ó, um empilhamento de ordens. Como assim, Cadu? Empilhamento de ordens. Tem tanto as pessoas que estão aqui no sentido de desvalorização, do caso aqui do euro GBP jogando o preço para baixo, como tem pessoas aqui, ó, do GBP não deixando ele desvalorizar em relação ao euro. Então tem uma briga tão ferrenha ali que o preço do candle abre numa taxa, num valor, e fecha na mesma taxa, ou seja, de tão equilibrado que está aqui a movimentação. E o que acontece com isso? Se torna um candle de indecisão. E geralmente, esses candles, esses dojis neutros, eles têm um volume altíssimo. E quando o volume financeiro, aqui em OTC nós não estamos com o volume financeiro, não dá para a gente olhar, mas presta atenção quando você estiver no mercado durante a semana. Você vai ver um volume neutro gigantesco, ou alto, ou do mesmo tamanho dos volumes anteriores, dos candles anteriores. O que significa isso? Significa que teve uma região ali com alta conversão de ordens, tanto de venda como de compra.
Ou seja, está tendo uma briga ferrenha ali. E geralmente, pessoal, um doji muitas vezes é um institucional. Não significa que vai ser um institucional, mas pode ser um institucional. Cadu, o que é um institucional? Institucional é um órgão, seja ele privado, né, um banco central da vida aí, um UBS da vida aí, uma grande instituição, por isso é institucional. O chamado big player, né, o grande jogador aí do mercado. Então é ele que vai impulsionar o mercado. A única forma de um doji, ou ele rompe comprado, aí é que está o X da questão, presta atenção. A única forma dele romper comprado ou romper vendido é porque, imagina, nesse cabo de guerra aqui, por exemplo, se aquele rompeu continuando tendência para baixo aqui a mesma coisa, significa que entrou mais ordens de venda na região, fazendo com que os vendedores ganhassem esse cabo de guerra. E a mesma coisa aqui. Só que tem um porém. Quando o preço retorna nessa região, o que o preço está buscando? Liquidez. Então, quando tem uma região como essa, que tem um monte de ordem colocada, onde várias pessoas estão vendendo, geralmente o preço captura essa liquidez na região, faz uma pequena correção e aí depois, depende de como foi a colocação das ordens aqui, o preço vai romper, vai continuar seu movimento, ou ele retorna aqui para fazer suporte novamente, pegar mais liquidez aqui e continuar o movimento. Entendeu? Por isso essas regiões de dojis, elas são muito fortes. Ó. Dá uma olhada. O que eu falei para você? Olha o que aconteceu aqui. Ó. Olha o que aconteceu na regiãozinha de doji. O preço passou da região de doji? Não passou, pessoal. Por isso que quando eu fiz a compra aqui, ó, eu fiz a compra porque houve um padrão, ó. Vamos lá, você que já é aluno e segue, ó, 100% de suporte, 100% de resistência e 50% de movimento. Olha só, olha o que é fazer marcação. Ontem eu falei sobre marcação aqui no canal, né? Falei sobre marcação. Preço, ó, trabalhando acima de 50%. É uma exaustão? Não, é uma ignição de movimento. Lembra? Falei ontem, quem não assistiu a aula de ontem, assiste. O que eu posso fazer? Continuar a tendência até esse doji, porque esse doji aqui ele pode parar o preço. E olha o que aconteceu, o preço foi embora. Isso que eu não tenho volume aqui embaixo me mostrando um volume gigantesco aqui neutro, né? Mas estava na cara que era um institucional aqui, porque ele continuou jogando o preço para baixo, ó, jogando o preço para baixo. Então quando você for fazer os seus trades aí, tiver doji no gráfico, o que eu aconselho? Principalmente em OTC, pessoal, tá? Principalmente em OTC, porque a gente não tem o volume financeiro ali para ter uma convicção do movimento. Quando você olhar um gráfico que tenha dojis assim, saia do gráfico, tá? Procure pares de moedas para operar que não tenha doji. Ah, Cadu, mas você fez a operação aí com doji. Eu fiz porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu acabei de falar para você, explicar para você o porquê do doji, o porquê que o preço poderia chegar aqui, o porquê o preço poderia corrigir ali. Eu acabei de explicar para você. Então, você tem que ter essa convicção. Por isso que o conhecimento técnico, pessoal, é que muda tudo. Você tem que ter conhecimento técnico, porque o que adianta você entrar no gráfico e sair apertando o botão que nem louco, sem saber o que está acontecendo? Isso não existe. Isso não existe. Você tem que saber o que está acontecendo. Ó, que nem aqui, ó, primeira entradinha, compra na região. O que eu falei para você aqui que o gráfico estava próximo à região, ó, do módulo 12, o gráfico chegou aqui na região do módulo 12, olha o que aconteceu. Preço derreteu. Então o preço fez movimentação aqui, continuou o movimento. Euro GBP, a mesma coisa, o preço chegou na região de doji, fez o que? Preço derreteu aqui na região de doji. Então todo dia o gráfico vai fazer esses movimentos, todo dia o gráfico vai fazer movimentos iguais. Todos os dias ele vai tentar mostrar para você que existe algo chamado técnica. Quando você tem conhecimento técnico, você sabe como analisar o gráfico. Quando você não tem conhecimento técnico, você não sabe analisar o gráfico. Como é que eu adquiro técnica? Você adquire técnica tendo o saber do conhecimento que norteia aquela modalidade, no caso aqui, day trade. Eu quero operar day trade. Ah, eu quero operar swing trade. Não, se você quer operar swing trade, isso que está sendo trabalhado não é para você. Porque o swing trade, você vai abrir uma operação hoje, vai fechar ela sexta-feira que vem.
Então, day trade, eu vou abrir e vou fechar no mesmo dia. Ah, eu quero fazer day trade, opa, tô aqui. Ah, também quero fazer scalping. O que seria isso? É justamente essa operação que eu acabei de fazer. Entradas curtas, rápidas, expiração de 1 minuto, 5 minutos. É um scalping dentro do day trade. Como é que eu consigo fazer isso? Estudando e tendo conhecimento a partir daquilo que eu sei, o que vai me levar de conhecimento. Por exemplo, ó, eu fiz a entradinha aqui. Eu não preciso que o preço fique meia hora fazendo um movimento aqui para eu ganhar alguma coisa. Eu só preciso que ele se movimente 1 minuto. Euro GBP, eu só preciso que ele se movimente 1 minuto. Então, 2 entradas aqui certeiras, meta mais que batida, domingão de OTC. Você sabe que eu em OTC eu não fico muito exposto ao mercado. Eu não fico muito tempo no mercado mesmo, porque hoje é domingo, né? Tem a família, tem passeio, tem igreja, tem muita coisa para ser feita. Então eu não fico muito aqui perdendo tempo na frente do computador. 7h30 da manhã, já está na hora do café, já está na hora de fazer aquilo também que eu gosto, que é curtir a família, passear na praia, ir à igreja. E é isso que o mercado nos dá. Liberdade de tempo, liberdade familiar, liberdade financeira, liberdade de vida. Ontem eu encontrei 3 viajantes ali na praia, lá do interior paulista, eles viajam com seus motorhomes, e eu estava conversando com eles. 3 casais, os 3 casais aposentados, só que um ainda trabalha. Deixa eu tomar uma água, pessoal. Perdão. Tomar uma água aqui. Só que um ainda trabalha online. E eu conversando com eles, o que eu fazia, né, eles falavam assim, rapaz, vão seguir viagem com a gente. Na hora eles queriam que eu pegasse com a minha caminhonete, né, e seguisse viagem com eles. Por quê? Porque na cabeça deles, quando eu falei o que eu fazia, ele pensou assim, poxa, se a gente viaja por aí aposentado e um deles trabalha pela internet, e o que eu faço, eu só preciso de internet, eles têm internet, ou seja, cara, você nem precisa ficar aí na sua casa, vamos viajar, né, porque o mundo é nosso. Mais ou menos isso. Então, olha só, e eles não sabem nada do que eu trabalho. Eu expliquei para eles como é. Um sabia, quando eu falei o que eu fazia, ele falou, não, eu sei que é isso, mas eles não fazem, né? E na hora ele entendeu, cara, vão viajar comigo então. Olha a cabeça de quem já tem liberdade na vida. Você entendeu? Essa é a cabeça de quem já tem liberdade, já quem vive a liberdade, sabendo que você tem liberdade geográfica, temporal, física, financeira e assim por diante. Tá? Pessoal, hoje é domingo, não vou me estender, né? Muita gente aí com compromisso também, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido a lição de hoje, ó. Trabalhamos um pouco, falamos sobre a questão da tendência, sobre as regiões de continuidade e possíveis correções do gráfico. Quando eu falei para você aqui, ó, essa marcação em essa região de correção, a gente estuda lá no módulo 12, tá? Então, se eu estou numa tendência de alta, eu posso seguir uma tendência de alta, após padrões, após movimentos técnicos bem exercitados, como você viu ali que eu falei do pullback no 50% do candle anterior, sabendo até onde uma tendência poderia ir fazer a correção e ela fez certinho. Assim como aqui, vendo os padrões de velas, ó, aplicando padrões de vela, vela praticamente, né? Fizemos operações vela, ó. Isso aqui, ó, deixa eu voltar lá para você ver. Isso aqui foi uma operação vela-vela que eu mostrei para vocês, né? Que eu expliquei. 50% do movimento da vela e continuidade. Perfeito? Perfeito. Aqui, o que aconteceu? A mesma coisa, pessoal. A mesma coisa, ó. Operação vela-vela, vela-vela, seguindo o quê, ó? Porque eu sei que aqui tem um candle, aqui eu sei que tem uma região que o gráfico pode corrigir, ó. E fez a movimentação da onda e continuou seu movimento de queda. Perfeito, perfeito. Então, para você que quer saber como operar um vela-vela nas melhores regiões do gráfico, a análise gráfica está aqui para te ensinar. Você vai saber entender a continuidade do movimento ou a reversão do movimento ou uma correção do movimento, desde que você entenda com sabedoria e cresça em conhecimento, tá bom? Hoje falamos sobre a vela, sobre operar vela a vela. É o nosso comentário de hoje. Se você chegou até o final, nos comentários da aula após a aula, escreva lá vela. Eu vou saber que você chegou até o final, que você está aprendendo e crescendo em conhecimento. Tenho o maior prazer de trazer todo o meu conhecimento a você.
Vindo para o treinamento, você vai ter acesso à transmissão de todo o meu conhecimento, toda tira dúvidas, todo o meu suporte, você será muito bem-vindo. Quiser fazer aquisição do indicador também é só falar comigo. E eu te vejo, pessoal, nesse início de semana que se inicia hoje, primeiro dia da semana, amanhã, último dia do mês, vai começar um novo mês. Essa semana tem paywall, cuidado essa semana, tá? Cuidado. É início de um novo mês, o início de um novo mês. Então, cuidado, presta atenção, calma, tenha técnica, tenha paciência, tenha disciplina que você também terá os seus resultados, tá bom? Te vejo amanhã então, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui.